Para quem não me conhece, meu nome é Mayra Santos, sou nadadora de ultramaratonas aquáticas, sou brasileira, a brasileira mais madeirense da Ilha da Madeira, já com dupla nacionalidade, sou brasileira e sou portuguesa, e gosto mesmo de nadar como adoro. Escuta, você esqueceu de dizer que você é de Minas, de Juiz de Fora, e que lá não tem mar. Não tem mar, lá não tem mar, uai. Como é que pode um trem desse? A Você rainha... nadou no seco. Verdade. A rainha das águas abertas e não tem mar em Juiz de Fora. Como é que pode isso? Mas escuta, você nadava em piscina desde pequena? Nadava em piscina. Eu fiz natação. Eu morava praticamente dentro da piscina quase, né? Lá em Juiz de Fora. A minha cidade era muito perto da escola, né? Do colégio que eu estudei no Instituto Granbury. É um colégio centenário lá em Juiz de Fora. Então, era muito pertinho a piscina da minha casa. Então, eu passei a vida na piscina, né? A gente não tem mar, a gente vai para os clubes, para as piscinas, não é? Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com o meio aquático. Sempre gostei muito de água. Costumo até dizer que eu meto água em tudo, né? Aí você parou de nadar por qual motivo? Eu pratiquei um monte de esporte. Eu parei de nadar porque eu comecei a trabalhar e estudar. Então, eu não tinha tempo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, a minha mãe era sozinha. Minha mãe era sozinha, e então eu não tinha como. A gente tinha que ajudar em casa, não é? Sim. Então eu tive que começar a trabalhar, eu comecei a vida muito cedo, fui mãe aos 19 anos, e a partir daí descambou tudo, ou seja, não tive hipótese mais de continuar como nadadora, né? Apesar de eu nunca ter sido uma nadadora mesmo, né? Porque eu nunca fiz como atleta. Eu praticava natação, aprendi a escolinha, né? Mas aprendi muito bem. Eu acho que você foi o vírus que te pegou. Pegou de certeza. Você sabe que E nadador... aí você foi para a Ilha da Madeira em que ano? Eu fui para Madeira em 2004, quando eu cheguei aqui na Ilha da Madeira. Foi em 2004, mas antes de vir para Madeira, eu tive na Alemanha, porque o objetivo era ir para a Alemanha. Eu cismei, queria vir para a Europa, e como na minha cidade tem uma fábrica da Mercedes-Benz, a única fábrica do Brasil das Mercedes, tinha muitos alemães lá, tem até um bairro alemão na minha cidade, né? Então, o que nós fizemos? Minha melhor amiga casou com um alemão e eu cismei que eu queria ir para perto dela, queria ir para a Alemanha. E queria levar minha filha comigo para lá, para poder dar uma vida melhor para ela, né? A verdade é que na Alemanha era muito difícil, porque eu não consegui ter a minha permissão para estar lá na Alemanha. Eu só podia estar lá 3 meses e como turista, não podia trabalhar. Num cafezinho que eu frequentava lá, eu conheci um português, um português que eu costumo dizer até que brasileiro e madeirense é que nem praga, está espalhado no mundo inteiro, sabe? Com todo respeito. Então, eu digo sempre isso. Então, ele me falou muito da madeira. Qualquer madeirense fala muito disso, né? Porque isso é maravilhoso. Então, eu decidi pesquisar mais sobre madeira e descobri que a madeira era praticamente o maior turismo era alemão. Eu disse, peraí, eu não vou ficar na Alemanha, porque para ficar na Alemanha tinha que ou ser mãe na Alemanha, ou casar, ou alguma coisa desse tipo, né? E eu não queria, de jeito nenhum, dessa maneira, né? De forma brusca. Mas se eu, por acaso eu conhecesse alguém, me apaixonasse, alguma coisa assim, aí tudo bem. Então eu falei, na Alemanha, na Madeira, eu vou ter mais facilidade, porque vem alemão para lá toda hora, né? O problema é que o alemão que vem para cá já é com um pezinho na cova. Tá mais para lá do que para cá. Já tá tudo Bom, bem. escuta, você juntou o útil com o agradável, pelo que eu entendi. Exatamente, mas a realidade é que eu me apaixonei por essa ilha aqui logo quando eu cheguei e desisti da ideia de casar com o alemão e de ir para a Alemanha, esqueci a Alemanha, né? A Alemanha agora só de passeio. Amo a Alemanha, amo os alemães, tenho muito bons amigos na Alemanha, mas já não vou para a Alemanha mais.
Então, o que você pode contar? Antes de você entrar, eu estava falando um pouquinho da Ilha da Madeira, falando que tem aqueles ventos alísios, que tem aquele vento do leste que vem com as areias do Saara, que a capital é Funchal, que fica na frente de Marrocos, a 970 quilômetros. Eu falei assim, só um pouquinho. O que você pode dizer mais? Que vive do turismo. Exatamente. A Ilha da Madeira é uma ilha que pertence à Península Portuguesa, não é? Pertence a Portugal, mas está mais próxima de Marrocos, está mais próxima da África. Então, Sim. nós apanhamos todo o calorzinho, nós apanhamos um clima totalmente diferente da Europa. Então, por exemplo, lá em Portugal continental agora é muito frio, nós temos temperaturas muito baixas de água, e aqui não, nós temos uma temperatura amena, nós temos uma temperatura que varia dos 18 aos 25 graus. Por exemplo, nesse momento já é outono e nós estamos com 23 graus de água. É muito raro a água baixar para 18 graus, quando está mesmo muito, muito frio, talvez janeiro ou fevereiro para ir. Só mesmo no inverno rigoroso, e mesmo assim é muito pouco tempo mesmo. Então, a maior parte das vezes, isso aqui é um paraíso para nadador de águas abertas, não é? E por incrível que pareça, aqui os próprios madeirenses não aproveitam tanto isso, por incrível que pareça. Mar com água cristalina, parece que a gente está nadando no Caribe. Aquelas imagens que a gente vê do Caribe... Eu fiquei impressionada. São imagens, são águas claríssimas, águas transparentes, e Sim. pode estar com tempo ruim, pode estar mau tempo, você olha e você vê o fundo. Então, a Madeira tem essa característica, né, que atrai toda a gente. E depois, ela não é só linda no mar, ela é linda do mar até a serra. É perfeito. Nós estamos agora aqui com o campeonato do mundo de trail, só para você ter uma ideia. Tem os maiores corredores de todo o mundo aqui na nossa serra, aproveitando essa natureza maravilhosa que essa ilha tem e proporciona para os seus visitantes. Então, eu acho que a Madeira, para mim, entrou no meu coração não só pela parte maravilhosa que ela tem, como os próprios madeirenses, que são muito calorosos e recebem a gente muito bem, porque nós somos países irmãos, mas sabe, sempre há aquela pequena rivalidade, e com o madeirense não, muito pelo contrário, me acolheu muito bem. Eu nunca senti aqui qualquer tipo de preconceito contra o brasileiro, nem nada disso. Então, você sabe que eu li também uma coisa super interessante. Bom, primeiro, tem várias coisas interessantes. Que lá no Cabo Girão tem uma das falésias mais altas do mundo. é isso mesmo, porque a Ilha da Madeira é muito alta, ela tem muita montanha e vales. E tem uma falésia com 580 metros a nível do mar. Então, aqui é uma das maiores do mundo, que é direto até o mar. Então, é mesmo... E você consegue ver o mar, e quase que lá de cima, com 580 metros de altitude, você consegue ver o fundo do mar, para você ver como é que a claridade da água é. Escuta, tem muita vida marinha? Tem muita vida marinha, nada que te assuste, muito pelo contrário. Tem muita beleza natural. Vida marinha que você tem tubarão, mas o tubarão não é aquele tubarão que come gente. Ele ainda come peixe. Ele ainda come muito, porque a gente tem muito peixe aqui para eles comerem, então eles vêm com a barriguinha cheia, eles fogem da gente. Eu nunca vi um tubarão, eu tenho vontade de ver e até nadar. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas eu vi ali na Madeira, que tem muito mero, mas eu já vi muito peixe, muita tartaruga. Eu já tive a oportunidade de nadar com a tartaruga. É muito linda. E tem muito... Agora, tem você sabe outra coisa interessante, Maíra, que eu vi? Que tem uns instrumentos aí, né? Porque tem uma música folclórica, né? Que foram levados pelos portugueses. E em 1880, eles criaram um instrumento chamado ukulele. E é isso mesmo. E esse ukulele, ele foi depois transportado para as ilhas do Havaí. Para as ilhas havaianas. Você estudou muito bem a história da Madeira.
Nossa, muito eu não sabia disso. Eu pensei que esse instrumento fosse originário lá das Ilhas Havaianas. E não. Ele é como é que eu posso dizer? Um casamento do cavaquinho com outro instrumento que chama rojão. O rajão, que eu não sei o que é. Aqui é uma ilha que vive muito da música também, e muito da sua cultura. Não perde a cultura. Os trajes, eles mantêm os bailinhos da madeira, que é muito linda, que é aquela música assim, deixem passar essa linda brincadeira, que aqui vamos bailar o bailinho da madeira. Então, é muito... Meu marido tá gravando. Não, e depois tem uma coisa famosa, se não me engano, não é a renda? A renda, sim, é o bordado. É o bordado. O bordado de Isso. madeira é um dos mais famosos do mundo, gente. Sim. Porque os ingleses faziam viagens e quando chegavam aqui nos barcos, as rendeiras estavam na beirada dos barcos para poder para vender para os turistas que chegavam de barco aqui. Normalmente E ainda tem? Ainda tem, claro. E ainda tem bordadeiras até hoje. E não é máquina, é bordado à mão mesmo. À mão. E tem bordadeiras na rua ainda, bordando para mostrar a cultura. Que é linda. Nossa, é maravilhoso. Bom, então, pelo que eu entendi, você pode nadar nessas águas maravilhosas sem traje. À vontade. A não ser que seja uma pessoa muito friorenta. Eu, por exemplo, tenho assim, sempre uns pinguinhos de gordura aqui, que isso protege a gente. Eu imagino quanta gordura você tem. Então, a gente acaba sendo protegida. Mas quem tem um pouquinho mais de sensibilidade ao frio, se quiser nadar com traje, pode nadar à vontade, mas normalmente o pessoal tira. Porque depois sente calor, porque tá calor. Quente. Bom, então nós vamos falar agora da travessia que você fez, dos 40 quilômetros, que você foi a primeira mulher que fez isso, né? Do Ilhéu da Cal até a Ponta São Lourenço. Exatamente. Nessa Ponta São Lourenço, eu fui procurar no mapa, tem cais? Não. Você desceu ali nas Pedrão. Eu imaginei. Não tem cais. Primeiro, eu subi no barco e depois fomos do barco até uma marina. Quando eu cheguei na marina, eu pedi autorização ao diretor de prova para saltar do barco, para ir nadando até as pessoas, porque quando eu cheguei, era incrível, tava uma multidão de pessoas. Ai, que linda! Porque a Ilha da Madeira não esperava que esse braço de mar que tem ali nessa passagem, que é muito complicada, que chama-se a travessa. Normalmente, os barcos não conseguiam passar em determinada altura, entende? E era a única ligação ao Porto Santo Madeira, né? A única ligação à ilha do Porto Santo. Então, sempre causou muito terror aos madeirenses dizer que alguém era capaz de nadar naquele trecho, não é? E principalmente eu, que comecei do nada, pareci 2 anos depois e nadei lá. Quer dizer, eu não nadava, as pessoas não me conheciam da natação, comecei a nadar e fiz. Depois de 2 anos, depois de 4 anos, desculpa, 4 anos depois, fiz a travessia do Porto Santo à Madeira, que era a mais temida. E outras nadadoras, até nadadoras campeãs nacionais já tentaram e não conseguiram. E eu, que não era nada disso, né? Mas tinha uma cabeça muito forte. Mayra, eu vi que tem uma correnteza ali, né? E você teve a grande sorte também de pegar uma correnteza a favor, então isso te ajudou. Não foi sorte, não. Isso foi a equipe que trabalhou. Foi a equipe. Foi a equipe. Por quê? Porque a equipe toda que estava comigo tinha pessoas muito experientes com o mar. E colocou no dia certo, na altura certa. Entende? Então, foi aí que foi o sucesso da travessia também. Inclusive, o tempo. Eu fiz num excelente tempo. Eu esperava fazer essa travessia em 16 horas, eu fiz em 12. Fez em 12? Então, foi simplesmente... Você fez em 12 horas? Maravilhoso.
em 12 horas e 7 minutos essa Eu travessia. imagino. E essa travessia são 42 quilômetros, então ela é bastante exigente. E realmente, a partir do momento que eu fiz aquilo, eu fiquei com muita moral aqui, né? Então, muitas pessoas até falam que o Cristiano Ronaldo no campo de futebol e Mayra Santos nas águas da Madeira. Me comparam Me fala uma coisa, para você treinar para essa prova, para essa travessia, como é que foi o teu treinamento? Eu não descansava nenhum dia. Eu estava sempre, Você nadava 7 horas, 7 dias por semana. 7 dias por semana. Durante quanto tempo? A minha preparação foi praticamente durante um ano, assim, dessa forma, com regularidade. Sei. Mas já nadava com esse intuito. Então, quando eu decidi que queria fazer a travessia do Porto Santo à Madeira, eu já treinei para isso. Eu comecei com essa ideia muito cedo, com muito pouco tempo de natação. Eu sou muito doida. Eu comecei a nadar numa prova de 1.500 metros, já queria fazer longa Você não é distância. doida, mulher, você é decidida. Eu já logo na primeira vez eu já queria ir para longe. Então eu fui muito ambiciosa e graças a Deus, né? Porque tudo correu bem, tem corrido bem. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu me sinto bem na água, que qualquer nadador sabe muito bem que é preciso se sentir bem, é preciso gostar, não é? Porque nós sentimos dores, nós sentimos cansaço, mas o amor é tão grande, a vontade de estar na água é tão grande que quanto mais tempo eu nado, mais energia eu tenho, por incrível que pareça. Então, quando eu saí do Porto Santo à Madeira, e que falaram para mim assim na noite anterior, Mayra, se isso correr bem, tudo bem. Mas se correr mal, eu disse, não, isso não vai correr mal. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu entrar naquela água, eu sei que o meu destino é a Madeira e eu vou chegar na Madeira. Eu estou preparada para isso. Então, eu tinha certeza, praticamente, eu conseguia me enxergar chegando na Madeira, né? Então, você vê, Maíra, isso é muito importante. Quando você tem a visualização, né, do que você vai fazer, de que aquilo vai funcionar, você vê que a parte mental assim, é super importante, é primordial. Eu acho que é isso que faz a gente conseguir. É isso mesmo. E sem dúvida, sabe, quando eu fiz a travessia, na noite anterior, tinha membros da equipe que diziam assim, por exemplo, nós fomos para Porto Santo, para outra ilha, nós saímos do Funchal. Então, os carros ficaram todos no Funchal e a chegada ia ser no Caniçal, que é uma zona mais longe, tipo uma meia hora do Funchal. E todos, quando estávamos no jantar, no jantar de véspera, houve uma pessoa, um membro, que falou assim, gente, nós esquecemos de uma coisa, quem vai levar a gente até o Funchal? Porque todo mundo tem o carro no Funchal, quem é que vai dar boleia? E eu disse, eu sou muito doida, né? E eu disse assim, gente, se vocês quiserem, eu não me importo, a gente vai de barco até o Funchal. Eu adoro andar de barco, eu quero lá saber, eu vou de... Aí eles, você tá louca? Você vai chegar, o nadador olímpico chegou, foi preciso maca. Você acha que você vai chegar como? Eu vou chegar sambando na cara das inimigas. Se eu não chegar sambando na cara das inimigas, eu não cheguei. Eu tenho que chegar chegando. Então, eu lembro-me no dia ainda, a gente ainda falar sobre isso, tipo, você acha que você vai chegar como? Olha, Peru! Michael. Então, eu disse logo, se não for para chegar bem, nem vale a pena a gente sair, menino. Eu vou chegar lá sambando na cara das inimigas, que normalmente é aquilo que eu faço, né? E a verdade é que, quando eu cheguei, foi aquela festa, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ninguém ficou indiferente àquilo, né? Parecia que eu tinha acabado de chegar de um cafezinho. Tinha tomado um cafezinho, fui fazer um passeio de barco. Agora, você vai me contar, você nadava mais ou menos quantos quilômetros por semana? Porque... Depende, porque eu diminuí, aumentei e depois fui diminuindo, mas eu nadava em média, até praticamente no último mês, eu nadei tipo 7 quilômetros diários, 15, 8, sempre acima de 5, sabe? Tá, então isso dava uma média de, por exemplo, 40 quilômetros por semana.
Por aí. Era a mesma quantidade da prova, praticamente. Sim. Em alturas que eu não nadava mais. Eu tive que fazer Por semana você nadava mais ou menos a mesma distância da prova. exatamente. Tive E que fazer... aí, como é que ficou, por exemplo, a tua parte psicológica e a tua parte de concentração e tudo mais? Você teve alguma ajuda para isso? Algum psicólogo? Eu sabia, eu tinha certeza. Se eu disser para você que nem reforço muscular eu fiz, Eu acredito. nem reforço. Eu comecei a fazer reforço quando eu mudei de clube e passei para o Juventude Atlântico Clube Salesianos. A partir daí eu tive realmente um PT, um personal trainer que me passava treinos para poder fortalecer, porque eles falavam, Mayra, é incrível a forma como você trabalha esses músculos, a forma como você roda isso. A qualquer momento ele pode arrebentar, porque isso não é uma máquina, a gente tem que cuidar deles, a gente tem que reforçar isso. E eu nunca reforcei nada disso, né? A força estava aqui. E continua aqui, na realidade, porque eu fujo um bocadinho, sabe, do PT. Mayra, sabe o que pode ser? Pode ser, eu acho que pode ser os movimentos corretos que você faz. Pois entendeu? A verdade Então, é essa. Porque a forma como é muito abraçada, é muita distância em tão pouco tempo. O ano passado eu fiz em treino, só para você ter uma comparação, só o ano passado, em treino, eu fiz a distância de como se eu tivesse nadado daqui até Ibiza. Foram quase 400 quilômetros. 400 mil, não é? 2.000 quilômetros. 2.000, desculpa. Não liga. Mas a distância era daqui, como se fosse daqui a Ibiza. Então, é impressionante a quantidade de quilômetros que esses braços têm aqui. E já sabe como é que é, né? Eu não tenho massagista profissional, mas eu tenho um massagista que é muito bom, que até meu marido disse que vai fazer ainda uns ao vivo aí para vocês verem que quando eu chego, eu tenho massagista, médico, tudo. Ele é o treinador, né? Então ele tem lá um dom que ele consegue, quando eu chego, ele consegue colocar a mão no lugar certo e me põe lá nos lugares que fica tudo bom. No dia seguinte já estou pronta para outra. E o que você pode contar para a gente da sua nutrição? Da nutrição é muito simples. A minha nutrição do dia a dia, eu não sou muito exagerada, eu não sou muito de comer porcarias também, mas eu não sou muito boa para comer. Às vezes eu falho um bocadinho em alimentação, porque tem coisas que eu não gosto muito de comer. Mas na prova eu sou muito regrada. Perto da prova, perto de um desafio, eu sigo certinho a minha alimentação para que tudo corra bem, não seja por causa da alimentação. Você toma suplemento? Por acaso não tomo suplemento. Só na hora da prova mesmo que eu tomo. Por exemplo, agora eu estou sendo acompanhada por uma equipa de médico desportivo mesmo. Aqui chama desportivo, é esportivo, né? E eu estou sendo acompanhada pela Avassad. E eles estão estudando aquilo que eu como, como é que eu consigo. Então, eu comecei a introduzir o magnésio, que é um suplemento, antes da prova. Eu comecei a introduzir o magnésio e durante a prova, tudo que eu fazia eu não mudei. Eu continuo tomando géis energéticos, que é da Aptone, é simples, todo mundo tem aquilo que é da Decathlon, que é fácil. Os isotônicos da Decathlon também é o que eu tomo. E que mais? A única coisa que eu como mastigável é a banana. É o quê? A banana. A banana. Que é a banana da madeira. e a banana e água. Não tem nada de... e o shot de cafeína que também vende na Decathlon. Aliás, a minha alimentação, minha suplementação é toda do Decathlon. Então, a única coisa que eu faço de diferente mesmo é a banana
E durante a semana, carrego mais nos carboidratos, como mais massa, procuro comer beterraba, bebo bastante água, porque eu falho nisso muito. Infelizmente, eu não sou muito regrada na água. Você sabe que você falou agora que eles estão estudando? Então, eu sempre bato nessa tecla, Maíra, porque eu não sei em Portugal, Ilha da Madeira, mas aqui no Brasil nós temos muito poucos estudos em relação aos atletas master, sabe? Eu, por exemplo, eu fui objeto de estudo do Dante Pazzanese, que é uma instituição do coração, durante 1 ano, porque eles não conseguiam entender como é que uma mulher de mais de 50 anos funcionava daquele jeito, né? E eu sou mais ou menos que nem você. Eu não uso suplemento, eu não faço musculação, eu não sei, eu vou lá e nado. É Entendeu? isso, eu acho que está na nossa cabeça mesmo. Eu não sei, eu acho que a nossa força está naquilo que a gente acredita, não é? Eu acredito que eu sou capaz de fazer e faço. E não penso nunca. Quando as pessoas falam assim, Mayra, o que você. Eu nado tantas horas. Você nada tantas horas. O que você pensa quando nada? Eu digo logo. Uma coisa que eu penso é coisas boas. Só coisas boas. Eu nunca penso na dor. Se ela vem, eu tento lembrar de coisas boas para superar a dor. Então, eu digo sempre, não penso em coisas más. Procuro pensar em coisas boas e principalmente... Olha a Lari, que bonitinha. E costumo sempre me focar no meu objetivo, que é a chegada, né? E me imagino chegando, me imagino com quem vai estar lá à minha espera, essas coisas. Projetar. Claro, E quanto mais gente tiver, melhor ainda, que aí a festa fica boa. Aí eu gosto de ter festa. Sabe por quê, Maíra? Porque tem gente, por exemplo, que eu vejo que faz travessias e tem medos, tem receios, às vezes não consegue enxergar o fundo, então a imaginação flui, entendeu? Com coisas ruins. Aí a pessoa entra em pânico, o outro para. Nossa, é complicado, né? É mesmo. Mas o medo, ele é importante. Entende? O medo faz parte do processo Sim, também. da sobrevivência. É importante a gente ter medo, né? Mas, sobretudo, saber vencer o medo e ter a capacidade de se concentrar na hora que o medo vem, aí é que tá, entende? Eu acho que é aí que faz a diferença. Umas pessoas se concentram no medo e deixam o medo falar mais alto. Toma conta. Então, a gente atrai tudo que a gente pensa. Então, o pensamento, vem logo o pensamento negativo. Vem um bicho, vem não sei o quê, vem dores, vai me doer, e vem mesmo. Porque a gente está chamando elas, né? Então, eu acho que o segredo é a gente pensar coisas boas, imaginar as coisas boas, mesmo quando elas não estão boas. Ela fica boa porque tá ruim, mas não vai ficar aqui não. É como o medo. Eu acho que o medo tem medo de mim, sabe? Eu costumo dizer isso. Eu não tenho medo do medo. O medo é que tem medo de mim. Porque eu nunca espanto o medo. Então ele não chega, não. Ele tenta, mas não chega. Maravilhoso. Escuta, e agora vamos passar lá para aquela natação estática. Como é que foi isso? Isso foi assim. Veio a pandemia. O meu objetivo era treinar muito, porque eu queria fazer um objetivo muito grande, depois eu vou contar para vocês. Então, eu precisava treinar, não podia parar. Aquela tal história que eu lhe disse. Eu sou muito regrada e o treino é muito importante. Quando veio a pandemia, fecharam tudo, não deixaram ir para o mar. Eu ainda dei umas escapulidas, só que como aqui toda a gente me conhece, eu sou figura pública aqui, as pessoas, Mayra, você tem que dar o exemplo, não pode sair. E eu, ok, vou para casa. Então,
eu lembrei de uma amiga sueca que tem uma casa aqui na Madeira que tinha uma piscina com uma máquina que produzia corrente contra. E eu lembrei-me dela e falei, bom, eu vou ligar para ela e perguntar se ela me empresta a piscina. Com a corrente. Com a correnteza. Com a correnteza, exatamente. E a verdade é que eu nem precisei abrir a boca. Eu disse, olha, fecharam a Madeira, já sabe como é que é, né? Fecharam tudo. Ela, Mayra, vai para minha casa. Pode ficar na minha casa, pode usar minha piscina, faz o que você quiser, pega o comando e usa a piscina contra a corrente. Então, ela já me abriu as portas. E naquele tempo a gente não fazia mais nada, né? A gente estava preso dentro de casa, eu ia para casa dela, fazia os meus treinos lá. E enquanto a gente está treinando, a gente está magicando. O que vai fazer? O que vai fazer? Não podia viajar para lado nenhum, estávamos presos. Não podíamos ir para lado nenhum, o mundo fechou as portas, não é? Então eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tô sempre pensando, meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que eu pensei? Vou fazer aqui, na piscina. Então eu perguntei ela se ela me dá autorização. Ela falou, claro, com toda a honra e toda a glória, bora lá que na minha terceira. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Então eu falei, eu vou pesquisar mais e saber sobre isso, mas eu vou bater o recorde aqui na piscina. Então eu pesquisei e descobri que uma mulher tinha batido o recorde nadando 24 horas contra a corrente. E eu. Me fala uma coisa. Primeiro, qual é o tamanho dessa piscina? Essa piscina que eu nadei deve ter 6 metros. Pedir ajuda aos universitários, espera aí. Não, é o oráculo. É o oráculo. Olha, tinha 2, não, 3 metros por 5. Não é uma piscina muito grande. Tá. E aí, a correnteza, você tem várias velocidades de correnteza? Isso mesmo, várias velocidades. É uma máquina. Essa máquina, ela pode ser programada numa app, por exemplo, numa app. E você pode programá-la e ela vai mudando as velocidades, vai te fazendo os ritmos. Faz um treino como numa piscina. Só que você nunca para. E lá, eu pensei, bom, um cara espanhol bateu um recorde de 25 horas. Depois veio o outro e bateu 30. Logo em seguida. E eu, epa, peraí, isso tá mexendo. Essa água é aquecida? Eu quis ela a temperatura do mar. Mayra cortou. Essa água é aquecida? Essa água, não. Ela é aquecida, ela tem aquecimento, mas eu pedi para não colocar aquecimento, para que ficasse a temperatura normal. Aqui, Ok. Aqui porque nadar todo esse tempo numa água aquecida... E isso que é o problema, que é diferente. E eu já vou te explicar isso. Então, quando o nadador espanhol fez 30 horas, eu disse, mandei mensagem logo para ele e disse, olha, você pode me dizer como é que faz isso? Conta o segredo! Tem que fazer o quê? Eu tenho que me inscrever, isso é uma prova, como é que eu faço isso? Tem que ligar para o Guinness. E ele, por acaso, foi muito simpático e me explicou o que eu tinha que fazer. Só que ele disse uma coisa para mim, que ficou logo na minha cabeça. Eu disse para ele, olha, eu tô querendo bater o recorde. Ah, legal, muito bom. Você só precisa fazer 24 horas e 2 minutos. E eu, não, eu não vou bater o recorde feminino, eu quero bater o seu. E ele, Mayra, isso é muito complicado para uma mulher. Isso é humanamente difícil para uma mulher. O que ele foi dizer? Exatamente aquilo que eu queria ouvir. É isso aí, cara. Por ser difícil é que eu vou fazer. Então... E você sabe dizer qual foi a velocidade dessa correnteza que você usou? Sei. Eu variei algumas vezes, eu pedi para ser um pouco mais rápido porque meu corpo esfriou. Porque você sabe que se você nadar sempre no mesmo ritmo, é terrível. Então, eu variei muito. Mas, por exemplo, o meu fluxo que eu sempre nadei foi 2 e 13. 2 minutos e 13 a cada 100. Tranquilo. Tranquilinho. Sempre. Esse foi o ritmo praticamente geral.
que eu nadei. Não é o ritmo que eu nado, tá? Mas eu não precisava nadar mais rápido. Eu só precisava para nadar 30 horas, 2 minutos e 13, está muito bom. É. Então, eu fiz mais ou menos esse ritmo. Algumas vezes eu abaixei um pouquinho para aumentar o calor, porque a noite esfriou um pouquinho. E a piscina é externa, é do lado externo, e só tinha tendas a tapar, mas o ar frio entrava. Então, eu senti um pouquinho de frio à noite, mas foi impressionante, foi espetacular. E você parava de 40 em 40 minutos para tomar alguma coisa? Não, dessa vez eu não parava. A corrente, nós diminuíamos o fluxo da corrente, tipo, como se fosse 3. Eu me alimentava fazendo peito, costas, pernadas e voltava a nadar novamente. Aumentava o fluxo e voltava a nadar. O que acontece? Eu tinha direito a descanso, mas eu não usei o meu descanso. Eu abdiquei. Eu vi que tinha um descanso de 1h15. Exatamente. Eu abdiquei desse descanso porque eu queria, para mim, nadar contra a corrente e bater o recorde era direto, não era descansando, né? Então me fazia confusão ver eles saírem da piscina, sair mesmo, nem estar lá dentro. Então eu falei, não, eu não vou fazer isso. Teve uma altura que o espanhol, eu acompanhei todo momento o espanhol bateu o recorde, porque foi ao vivo. E é possível assistir o meu também, o meu tá ao vivo no canal Na Minha Terra TV. Eu vou assistir. É possível assistir tudo para trás e saltando, ver o resumo. Tá muito legal mesmo, porque dá para ver tudo. Tudo que eu passei lá, dá para ver tudo, o que falei, o que as pessoas falaram para mim. Foi muito legal mesmo. Eu me senti como uma lontra. As pessoas iam chegando, parecia que estava no oceanário. Meu marido dizia, olha, daqui a 10 minutos ela vai alimentar. Espera um pouquinho para você ver. Mas pronto. Então, olha, estão aqui perguntando, a Maria está perguntando, quanto tempo você fez? 31 horas e 7 minutos. 31 horas. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou bater o recorde. Então, eu bati os 2 recordes, bati o recorde de 24 horas, que era o recorde feminino, e depois bati o recorde masculino. Então, lá no Guinness, eu tive os 2 recordes, o absoluto e o feminino. Porque eu acabei batendo o recorde do espanhol também, na altura, e foi muito legal. Olha, a Maria está perguntando quantos metros isso deu. Quantos metros? Mais ou menos, calculando a distância que eu fiz com a velocidade que você tinha, a velocidade que eu usei, dava mais ou menos uns 90 quilômetros. Foi mais ou menos isso. Abaixando, aumentando, diminuindo, aquelas coisas, mais ou menos o ritmo médio de 2,13 com 31 horas é mais ou menos uns 90 quilômetros. Você passou alguma coisa assim nas axilas, tal, para... Por acaso não, mas eu devia ter passado porque eu tive fricção da pele. Eu pensei que eu só tinha isso no mar, mas não, deu na piscina também. O biquíni, o maiô. Ficou assado. É assado, com certeza. E eu não sabia que eu ia ficar assada. Eu pensava que era só no mar por causa do sal. Mas não foi, não. Fiquei assadinha toda. Olha, eu tenho até aqui, ó. O livro. Ai, que legal! Nós já temos o livro 2023. Eu ainda não vi se eu tô lá no 2023. Provavelmente sim, porque eles repetem, né? E eu tô aqui. Mas não tem a foto. Mas tá aqui, ó. E por que não tem a sua foto? Posso saber? Eu acho que é porque eu não paguei. Que eu não paguei o Guinness. Entendi. E isso é tudo um comércio. Como é que funciona? Eles mandam alguém lá? Não. Verificar? Quem verificou o meu recorde não foi o Guinness. Quem verificou o meu recorde foi o Oficial World Records. Isso é um outro, é como se fosse o Guinness, só que o Guinness é mais famoso do que esse. Então, o Oficial World Records, ele é uma... Mas eles têm alguma coisa a ver um com o outro? Não tem a ver. É como se fosse um booking. Eles registram em todos os cartórios do mundo esse feito. Entende? E eles têm lá o juiz que fica tomando conta. Por isso que o meu
o meu foi indireto, porque eu não tive juiz presencial, mas eu tive a prova sendo toda Gravar. não, gravada e toda sendo assistida ao vivo por juízes lá em Espanha. Entendi, entendi. Entende? Então eu tive isso tudo. Teve que ter dois cronômetros, teve que ter várias câmeras, não podia ser uma câmera só, entende? Tinha que ser vários pontos. Houve algumas exigências, né, da parte deles. Se eu fizesse descanso, eu tinha que estar sempre sendo vista pela câmera, a não ser que eu fosse à casa de banho, né? Era o único momento que, se eu fosse ao banheiro, era o único momento que eu não era filmada. Aí você ficou 30 horas sem fazer pipi. Fiz. Eu cá fiz tudo que tinha para fazer na piscina. Não, calma lá, gente, eu não fiz tudo. Quase tudo. Quase tudo, porque o pano, o B, a gente não faz lá na piscina, né? Não, mas o xixi, tudo que entrava, saía na mesma velocidade. Você imagina aquela quantidade de água que eu bebia lá. Eu fui parada de 40 em 40 minutos para me alimentar e beber líquidos. Então, você imagina que eu tenho que sair para algum lado. Lógico. Era. Mas era assim. Agora, nesse Recordes também, quando eu terminei, quando eu bati o recorde também, pronto. Aí aqui ficou, quer dizer, a madeira estava parada, não tinha nada para fazer aqui, né? E eu bati o recorde, e por acaso foi dia 5 e 6 de novembro de 2020. Mas então não tinha nem gente da ilha assistindo. Tinha. Ah, tinha. As pessoas até podiam ir lá me ver. Só que como ainda estava naquela fase de confinamento, tinha tudo regra. Não podia ter tumulto, não podia ter aproximação de pessoas, não podia ter muita gente. Se deixasse, minha filha, aquilo lá estava cheio, né? Então, não pôde. A gente teve que comunicar a polícia para que não houvesse tumultos, para que não houvesse aproximação, aglomeração, né, de pessoas. Então, a gente tinha que respeitar as regras que estavam na altura em cumprimento e tudo foi cumprido. As pessoas foram muito boas. Eu tive 31 horas para as pessoas irem lá me visitar. Então, toda hora aparecia alguém. Ah, eu acho que isso é importante. Não, eu sempre. E eu falava com todas as pessoas, inclusive houve visitas ilustres, né? Presidentes da Câmara, políticos, o governo da Madeira, houve a visita, a mãe do Cristiano Ronaldo foi lá também me assistir. Então, todas as pessoas que iam lá e que despendiam do seu tempo para estar lá comigo naquele momento, puxando por mim, eu falava com toda a gente, você tem que ver. O pessoal dizia, era incrível, quando chegava e eu estava lá, em vez de eu estar lá concentrada, eu... Então, era a minha maneira de aproveitar também para extravasar aquele momento, né? Escuta, foi quanto tempo depois dos 42 quilômetros? Isso aí. Quanto tempo? É. Dois anos. Ou 2019. Então, sabe por que eu estou perguntando? Não foi 2 anos, não. Um ano. Um ano. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, quando a gente treina assim para umas distâncias dessas, assim, eu nunca fiz. O máximo que eu fiz foram 24 quilômetros. Foi o máximo que eu fiz. Mas a gente é melhor treinar 20 vezes 200 com um limiar aeróbico mais alto do que treinar durante 1 hora seguida mais devagar. Porque daí você fica com uma natação lenta, né? E qual foi o que você... Como que você fez? Eu mesclo muito. Porque, por exemplo, como eu fiquei esse tempo todo sem ter natação no clube, sem ter um treinador, quando eu tinha treinador, era tudo que tinha direito. Você sabe como é que é, né? Treino direitinho, com pernas, estilos, era tudo diferente. Quando me colocaram sozinha, era eu e eu.
E eu fazia aquilo que eu queria. Então, nadar eu fazia sempre. Então, o que eu fazia? Nadava sempre. Nadava, 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 nadava. Eu tentava manter o meu ritmo. Eu normalmente nado 1,45. Então, eu tentava manter esse ritmo. Como eu habituei a nadar sem treinador, eu chegava perto dos treinadores, tadinho, eu estrago o treinador todo. O treinador fica chateado comigo. Tem um treinador mesmo de verdade. Ela tá perguntando aqui, Maria, se eu tenho um treinador. Eu tenho um treinador. O treinador fica até triste comigo, porque quando ele chega lá, ele fica, vai fazer tal. E eu digo, posso fazer tudo a crawl? É a tática, posso? Aquele posso. Posso fazer tudo a crawl? Então, ou seja, eu acabo que eu já não faço os estilos. Ele me põe lá para nadar. Ó, outra coisa que eu queria te perguntar, que é importante que às vezes as pessoas esquecem, você faz 3 por 1? Você gira a cabeça dos dois lados? No treino? Não. Eu faço bilateral quando eu tenho que fazer bilateral. Mas a minha predominância é respirar para o lado direito. Mas eu respiro, eu por acaso não respiro toda vez, não. Eu respiro acho que de 4-1. Né? 4 por 1. 4 por 1, Porque a minha tendência é o lado direito. Eu respiro mais pro lado direito, tendencialmente. Mas eu consigo respirar pro outro lado também. Mas a minha preferência é pro lado direito. Mas quando você faz essas distâncias ou essas horas assim, você, de repente, no meio do negócio, você usa uso só para mudar alternância. Só para mudar um cadinho, porque o tempo inteiro. Sabe? É um lado praticamente, vai todo, assim. Então, por exemplo, quando eu nadei em Nova York agora, depois a gente vai falar disso. Eu nadei porque estava desse lado. Então, eu nadei olhando para cá, mas de vez em quando eu olhava para cá, porque eu queria ver a vista, né? Então, eu era obrigada a olhar para o lado esquerdo também. Mas, não tendencialmente para o lado direito. E a Maria aqui também está perguntando se eu tenho dor no pescoço. Não, nada. Não sinto. Normalmente eu não sinto. Olha, o Alex que entrou agora, o Alex Heder, é um baita amigão meu. E ele é fisioterapeuta. Ele tem uma clínica maravilhosa. E ele está assistindo. Então, você pode repetir isso para ele, ó. Que pra você nada 30 horas ou 42 quilômetros, tudo do mesmo lado, 4 por 1, Alex. Verdade. A Alex não briga comigo, não. Mas é verdade. E por acaso não sinto dor, não, pelo menos no pescoço, nada. Então é uma loucura. Não sei se é porque também a posição da cabeça, eu vou relaxada. Eu não faço tensão no pescoço. Eu me sinto bem mesmo. Eu nunca sinto que o meu pescoço está doendo, nem nada disso. Eu sinto quando eu durmo mal na cama, pior do que quando eu faço treino. Ele falou, adaptou. Adaptou, mas é verdade. Como é sempre igualzinho, ficou lá marcado. Tá lá a identidade, né? Criei a identidade para aquele lado. Olha, Ale! Olha, Ale, aí, ó. Ei, Ale, tudo bom? Mas bom, então... escuta, você sabe agora, então, a gente vai passar, nós vamos para Manhattan. Bora lá. Você sabe que tem uma coisa que sempre me vem à cabeça, assim, nessas águas abertas, é a qualidade da água. Aí a gente vai falar mesmo. Então, eu fui ver um pouquinho como é que ela é medida, a qualidade da água lá em Manhattan. E eu fiquei, assim, surpresa, você sabe? Não, por acaso não sei. Então, eles têm uma instalação fenomenal para medir a qualidade da água através da luz, com LED. Eles medem o nível de salinidade, as toxinas e os patógenos, tá? No pier, luzes de LED. E eles fizeram como é que eu posso dizer? Uma coisa assim em forma de positivo, né? Que está dentro d'água, tá? E aí essa luz muda a cor com base nas condições da qualidade das águas.
porque eles pegaram as águas como um símbolo de inclusão. Eles falaram, a água que nos rodeia não pertence a um único grupo, mas a todos nós. Exato. Então, eles quiseram conscientizar as pessoas da qualidade da água ali. E eles têm um painel que avisa, que muda a cor também. Então, por exemplo, quando esses patógenos não estão ruins e a água está boa para nadar, ela fica azul. Quando tem coisa que não está legal para nadar, ela fica rosa. Eu achei isso assim interessantíssimo. Eu não sabia. formidável, formidável. Eu não Nossa. sabia. Uma das coisas que a organização falou logo para mim foi: eu fiz fotos, aquela foto que é do chamado para a nossa live. Essa foto eu fiz por causa de Nova York. Então, eu estava usando um maiô branquinho, bem clarinho. Então, a primeira coisa que ela me disse, Mayra, você vai vir com esse maiô? Se você vir com esse maiô, ele vai sair pretinho. Ela disse logo. E eu, é sério, e convém você tomar probióticos, porque a água ela tá poluída, ela não tá boa. Pode. Tá vendo? E aí fala que essas luzes mudam, por exemplo, o brilho, a frequência, a nitidez, e indicam o nível de oxigênio, de turbidez e o pH do rio. E aí ela indica também o fluxo da correnteza, sentido horário, corrente para o norte, sentido anti-horário, corrente para o sul. Eu senti a corrente. Nossa Senhora, como é que eu senti essa corrente? Depois eu conto para vocês. eu cá posso falar direitinho dessa corrente, porque, por incrível que pareça, já está oficialmente no site da New York Open Water. Quem tiver a oportunidade de ir lá ver, já está disponível o tempo. Já é oficial. Já tem lá o nome, a primeira brasileira, a primeira portuguesa a fazer a dupla volta, as 40 pontes. Então, já está oficial lá. E, por incrível que pareça, a nadadora, que começou há 6 anos atrás, tem o melhor tempo da primeira volta, quase o melhor de mulheres. Agora estou na dúvida se eu sou a melhor ou se é o segundo. Só para você ter uma ideia, eu fiz em 7 horas e 21 minutos. Eu vi. Então, o Paul Nilsson, que foi o primeiro que fez em 7 horas e 14. Exatamente. E teve 2 irmãos que fizeram em 7:19. E eu acho que eu fiz em 7:21. Eu fiquei de boca aberta com a velocidade que eu fui, porque nem eu mesma esperava essa velocidade. Até a própria organização me chamou a atenção, tipo, você disse que o seu pace não era esse. Eu digo que o meu pace é 3 km por hora. E só que eu não pensei que eu ia nadar tão rápido daquela maneira. Eu consegui deslizar bem. Eu aproveitei muito bem a correnteza a favor. Aonde eu apanhei a dificuldade foi exatamente na correnteza contra. Quando eu apanhei ela de frente, aí que é o problema. Por quê? Eu tenho muito boa flutuação e nado muito leve, muito suave. A minha mão é suave na água. Não me canso, sabe? Então, contra a corrente, eu tinha que nadar com um fluxo mais... eu tinha que diminuir, encurtar as minhas braçadas e ser mais rápida para poder puxar, né? E a verdade é que eu não tenho nem esse treino. Aí que tá aquela história que nós falamos que ficou em falta de eu estar lá com o treinador e o treinador tá me mandando a fazer séries. Porque as séries ajudam nisso, né? Quando a gente apanha a correnteza. Então, quando eu apanhei a correnteza, foi que a Antônia Guedes e a Érica me apanharam, porque a primeira volta todinha eu passei na frente deles. E não era suposto eu estar atrás deles. Eu saí 15 minutos antes deles, porque era suposto eles me ultrapassarem antes mesmo de eu chegar no Hudson. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre penso que eu nado lento, não é? Em relação a quem nada comigo, eu sempre pensei, não, eu nado lento, mas afinal de contas eu dei uma volta ali bastante
E relaxada, na boa. Dava aquela volta como se fosse um cafezinho da manhã. Se me chamassem para ir lá toda semana eu estava lá nadando essa volta. Porque eu me apaixonei. Agora, a água realmente deixa a desejar. E eu tive muitas, tipo queimaduras de águas vivas, como se tivesse pequenos organismos que entraram pelo meu fato de banho, né? Que chama fato de banho, meu maiô. Entrou pelo meu maiô e ficou lá dentro. Então me picava às vezes, eu passava a mão, mas não devia queimar. Então quando eu terminei o desafio, ficou aquelas queimaduras como se fosse queimadura de água viva. Aqueles pontinhos. Nessa volta de Manhattan, você tinha um acompanhante ao seu lado? Você tinha alguém que estava remando? Que tinha alguém do seu lado? O tempo inteiro. Porque Normalmente, isso ajuda muito para você não fazer a orientação, né? Levantar a cabeça. exatamente. Isso foi muito bom, porque a gente olha, porque a gente quer ver a ponte, né? É que a gente quer ver se a gente está andando ou não. Então a gente faz a orientação. Eu, por acaso, não tenho esse problema muito também de levantar a cabeça. Eu tenho uma boa saída para levantar, mas poupa muito, porque isso sim dá dor Isso, aqui exato. atrás. Então, poupa bastante nisso. Eu Então, mas praticamente. aí você sabe, Maíra, que eu bato muito nessa tecla a importância do barqueiro. É, Se o barqueiro não souber, se o barqueiro não souber te levar para o ponto certo, você vai nadar 1 quilômetro, 2 quilômetros a mais. Se ele não souber te acompanhar na lateral direitinho, ficar para trás, você vai ter dor no pescoço. Ficar para frente, você tem que ter uma pessoa na lateral o tempo todo. é isso mesmo. E eu senti falta disso lá, porque o caiaque trocou. A primeira era uma mulher e ela foi. Eu falei com ela, vai desse lado, do meu lado direito. Eu disse, vai do meu lado direito. Olha, sim, Fábio sempre fala do barqueiro. Eu insisto nisso. Isso. Então, eu também acho muito importante, porque para mim tem que estar, principalmente desse lado aqui. Eu falo sempre, nem na frente nem atrás, é ao lado. Exatamente. Nem à frente nem atrás. E a verdade é que se vocês acompanharem, ou tiverem oportunidade de acompanhar as lives, no segundo período, que foi o período que eu apanhei a correnteza contra, que foi a segunda volta, mudou o caiaque. E o caiaqueiro não bateu comigo, sabe? O caiaqueiro ou ia muito à frente ou ia para trás. Mas você sabe que, de repente, também pode ser, eu não tô tentando explicar. Pode ser também uma falta de experiência do caiqueiro, porque quem é do barco não é nadador. Exatamente. Quem nada não entende nada de barco. Não. Então, para juntar os dois, é complicado. Então, às vezes, por causa da correnteza, ele era obrigado, talvez, a fazer mais força e isso levava ele um pouquinho mais para frente. E aí te esperava e ia para trás. Mas pode ser, mas não é o caso Não. no Hudson, por exemplo, que o Hudson foi todo a favor. E ele ia na frente. Ou seja, eu, para poder do lado dele, eu tinha que fazer ritmo, bumba, 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 ia para ele. Quando eu chegava nele, finalmente, ele ia embora. Entende? Então, eu tive sempre aí atrás dele, do caiaque. Então, a segunda para mim foi sem dúvida foi a mais cansativa, como é óbvio. Para passar naquele trecho que demorei, só para você ter uma ideia, foram 7 horas a primeira volta. A segunda volta foram 13 horas. Foi quase. Só para passar no trecho que eu demorei menos de 1 hora para passar nesse trecho na segunda volta, eu demorei 4 horas para passar nesse trecho. É muito duro. E você não conseguiu sentir a correnteza para ver se você conseguiu 45 graus sair dela um pouquinho mais? Ou... Nós tivemos que esperar quase 1 hora atrás de um pier, porque a correnteza era tão forte, era 3,8 nós. Uau. A correnteza era tão forte que mandava para trás. Era incrível, era uma força impressionante.
Então, nós tivemos que ficar num cantinho. Não pode sair, não pode levantar, não pode se apoiar em nada. Nós tivemos que ficar, tipo, fazendo assim, palmateio, e tentando se manter atrás de um pier, só que também tinha um pouquinho de corrente, porque tinha umas gretas. Então, passava a água ali. A água, tipo, jogava para um lado e para o outro, sabe? Como ela fazia assim, dava tipo um movimento assim. A gente ficava ali, mas pelo menos para trás a gente não ia. E esse tempo foi angustiante, porque para mim, eu nunca pensei que a gente ficava parada à espera de uma corrente. Eu só fiquei imaginando assim, meu Deus do céu. Se eu não consigo passar, acabou. Porque eu não tenho força para isso, né? E eu pensava, eu não tenho força para isso. O Antônio Agueres foi o que mais tentou passar na correnteza. E voltava para trás com um tiro autêntico. Ele é forte, ele é um homem forte, habituado às águas abertas. E ele entrava na correnteza e vum, para trás. Era um segundo. E para trás de novo. E aí ele dava volta e vinha. Eu e a Érica falamos, vamos esperar aqui, vamos nos poupar. Vamos esperar aqui, vamos ficar aqui. Se ele passar, a gente vai atrás. E foi assim. O Antônio Agueres, nas tentativas dele, ele passou. Eu e a Andréia vimos, bomba, vamos atrás. E fomos. Mas contra uma corrente que você não faz ideia. Abrandou, uma cheira muito forte. Tipo, eu nadava, tinha umas estacas assim do lado, porque a gente se encostou bem. Essas estacas eram tipo mais ou menos uns 2 metros. E eu nadava por cada estaca. Não podia me alimentar. Era tipo, eu cheguei nessa estaca, aí eu tentava fazer assim. Eu costumo dizer, comparando com corredores, um corredor que faz 1 quilômetro vertical, por exemplo, que está subindo uma parede, as pernas estão queimando. Mas ele pode parar e descansar um pouquinho e fazer uma massagem. Se eu parasse, eu voltava para trás e perdia tudo que eu ganhei até ali, né? Então eu costumo dizer que aquela passagem para mim foi um tormento, porque... Mas então, nessa passagem, como é que você fez para se alimentar ou para tomar alguma coisa? Porque você não podemos. Eles até a própria organização disse, cabeça na água, Mayra, e go, 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 go. Be passion, ou seja, tenha paciência, mas tem que ir com a cabeça na água agora, porque se eu paro, eu não posso me segurar em nada nenhum. Então, eu ia voltar para trás. Então, eu não dei mole. Aquilo era cabeça na água e bora. E o medo de ficar para trás. Porque ali, naquele momento, Antônia Agueres foi, Érica foi e eu fiquei. Eu fui também, mas fui mais atrás. Então, eu fiquei brigando com o meu psicológico. Ai, meu Deus, se eles vão e eu não vou. Eu já não os via, nem tentava ver. Eu queria era ver as estacas. E eu só pensava assim, meu Deus, se eles estão indo e eu não tô, eles vão me tirar da água. Meu Deus, não me deixa tirar. Então, eu chorava muito, sozinha ali. Toda gente, você imagina que foi tão lindo, que eu até me arrepio. Toda gente, até o barco que estava acompanhando os outros, gritando por mim. Go, Mayra, go, 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 go. Sempre gritando por mim, muito mesmo, porque eles estavam vendo o meu esforço, eu estava mesmo. Eu tinha dores, eu tentava fazer isso e, sabe, umas dores aqui, fortíssimas, porque eu estava tentando encurtar a abraçada. Eu não sei se eu estava fazendo mal aqui, mas aqui... a correnteza era muito, muito grande mesmo, meu marido está aqui dizendo. Então, essa parte para mim foi muito sofrida, essas 4 horas, quando eles trocaram... Não. Quando eles trocaram do caiaque, aí me estragou tudo. Enquanto ela estava ali comigo, estava excelente, mas quando trocou, estragou tudo. E aí, Maíra, o que você fez? Você usou mais o braço ou você enfiou perna também? Perna? Tudo que tinha direito, até a língua. Ia tudo. Se eu pudesse chupar a água, eu chupava também. Tudo que tinha direito. Vai com tudo. De todo jeito. Era 3 nós. Era mesmo muito forte. A gente tinha que ir com tudo e com fé. E não podia abrandar. Ela só abrandou mesmo, só abrandou no finalzinho, quando eu estava chegando perto do Hudson. E quando eu cheguei no Hudson, aí era a favor. Aí eu fui embora.
Aí eu passei a Antônia Guedes, aí eu passei a Érica de novo. Aí lá vai eu, esticadinha, relaxando e tal, daquele meu jeito mesmo. Só que também não é bom, porque eles já estavam, eu não sabia disso. Todos já tinham feito uma volta, já conhecia. Eu não conhecia, era a primeira vez. Então, quando ela dizia, não, don't quick, não, Mayra, você tá indo muito rápido, não vai rápido, porque senão você vai ter que esperar muito tempo. Eu não percebi isso. Mas eu não estava indo rápido porque eu estava indo rápido, porque eu queria chegar na frente, né? Eu estava indo rápido porque eu estava indo relaxada, mas estava indo bem. E vazava bastante mesmo. E eu bato muitas pernas. Então ela disse, don't kick, porque você vai ter que esperar muito tempo. Então eu já percebi por quê. Porque quando a gente vai virar também para entrar no West, que é aquela zona que tem muito fluxo de barco, se eu não passar, se a corrente estiver contra, eu tenho que ser retirada. Então, então, quando eu cheguei ali, eu tive que ficar 1 hora à espera. Eu, mais o Antônio Agueles. O Antônio Agueles chegou logo também. Nós ficamos ali muito tempo. A Érica ficou ali 15 minutos. Só para você ter uma ideia, a importância do caiaqueiro, né, que estava comigo lá, o caiaqueiro me abandonou completamente. Se você vê na live, meu marido tá brigando. Por que ele não tá com ela? Ela tá sozinha. Olha lá, gente, ela tá sozinha. E eu, à noite, no meio do Hudson, sozinha. Então, aquele momento, ele foi um terrorzinho. Que eu foi tenso. A sorte que tinha comigo a Lua, depois eu conto a história da Lua, e a minha cabeça mesmo, funcionando ali. Não pensa nisso, não pensa nisso. A Érica chegou a ficar um pouquinho com hipotermia, que a temperatura baixou. Eu já estava começando a querer sentir frio, mas eu falei, não, eu não tô com frio. Eu não tô com frio, eu não tô com frio. Então eu consegui não estar com frio. Mas o meu medo mesmo era a corrente. Eu só pensava, meu Deus, se eu pegar aquela corrente de novo, eu não vou ter força, né? Deixa eu só responder aqui o Nuno, que o Nuno perguntou assim se eu alguma vez já cruzei com um tubarão. Se ele estiver aí ainda, não. E se eu cruzar, eu ainda não sei a minha reação, mas eu acho que não vai ser de medo, não. Depende. Se ele quiser me comer, aí talvez sim. Mas é isso. Então, a verdade é que aquela fase foi a pior. E depois eu me passei um pouquinho também, depois que eu cruzei a ponte, a penúltima ponte, eu pensei, estava começando a clarear o dia, e eu pensei que eu estava contra a corrente. Eu pensei que eu estava entrando embaixo da ponte, que tinha tipo um viaduto, e aquilo era branco, mas não era, era o céu que estava clareando. Mas para mim aquilo era branco, que era tipo, eu estava entrando debaixo da ponte, mas não saía debaixo da ponte, sabe? Na minha cabeça, eu tô debaixo da ponte sempre. Eu não tô andando, gente, eu não tô andando. Então, o tempo inteiro eu tava batendo pernas, como se eu estivesse fazendo um sprint, depois de quase 80 e tal quilômetros já nos braços. E eu tava batendo pernas como sprint, água para tudo quanto é lado. E o pessoal todo pensando que eu tava fazendo para chegar mais rápido, mas não, eu tava pensando que na minha cabeça eu não estava avançando, eu tava contra a corrente de novo, porque eu não tava saindo daquela coisa branca. Entretanto, eu falei com meu marido já, quase chorando, eu disse, eu não tô conseguindo sair do lugar, não sei por quê. Porque eu via sempre o mesmo, uma coisa assim. E eu não tô conseguindo sair do lugar. Ele, tá louca? Vê a quantidade que você já andou. Olha lá, você deixou a ponte para trás há quanto tempo? E eu faço assim, olho para trás e vejo a ponte lá no fundo. Aí eu olho pro céu e tipo, oh meu Deus, isso é um céu. E eu, ok, toca nadar. Continua. Fechou quantos quilômetros? 92? 92 quilômetros. Eles fazem milhas terrestres, não milhas náuticas. E são 92 quilômetros. São quantas horas? 20 horas e 11. 20 horas e 11 minutos. Ah, você deixou o 7 de lado, é? Deixei. Não levar o 7 comigo nem por nada, menina. Esse 7, olha, eu vou dizer, viu? Esse 7 é demais. Eu vou te falar. Mas é porque eu não estava lá na Madeira. Estando na Madeira é diferente, né? Aí eu tenho 7 por causa do Cristiano Ronaldo. Não é nada.
Pois é, mas é verdade. Mas Você, esse você... Quantas pessoas tinham junto com você para fazer a primeira volta? não é as mesmas, sempre foram as mesmas. Eram Antônia Guedes, eram 3 pessoas. Isso não é uma competição. Cada um Não, faz eu sei, mas é que é. às vezes eles... eu não Eles sei como juntam. é que é lá em Manhattan. Eles esperam as boas condições para soltar. Como é que funciona? Não, não, não. Foi, Não. foi todos os 3 juntos, íamos sair os 3 juntos, mas como eu apresentei um ritmo muito mais lento do que o deles, Não tá o ritmo dele? e como eu apresentei um ritmo mais lento do que os deles, eles disseram, Mayra, você vai sair 15 minutos antes. Ah, Então, entendi. só para mais ou menos eles estarem próximos, porque a ideia deles é que eles iam me ultrapassar antes mesmo de eu chegar no Hudson. Então, não, praticamente a gente foi junto o tempo inteiro. Se você reparar no histórico das provas todas, quase os nadadores nadam todos juntos. Então, com O Deus que é mais pro- incomoda dentro d'água em um desafio longo? O que mais me incomoda? Não chegar logo. Não. Talvez o que mais me incomoda num desafio grande é a pessoa dizer assim: logo ali, já está chegando. Falta 2 quilômetros, sabe? E depois você faz as suas contas de cabeça. Espera aí, 2 quilômetros são meia hora, chego em meia hora, faço isso. Ok, meia hora. Passa meia, passa uma. Cadê que não chega? Entende? O Tipo, Pinóquio, o Pinóquio. Pinóquio! É, Pinóquio! Então eu digo, melhor não falar. é verdade. Prefiro que não diga. Porque isso mexe não só com o cálculo que a gente está fazendo, da força que você está imprimindo e tudo mais, mas também mexe com o psicológico. Você fala assim, poxa, né? Então eu não digo, e eu ensino toda a gente, não diz que está quase a chegar, falta pouco, não diz isso. Falta pouco, que a pessoa que está que tá com as dores, que está com tudo lá, vai dizer, então vem você fazer o resto. Mas normalmente isso a gente falava era para os corredores. Eu, quando eu ia puxar pelos corredores, o meu marido fazia trail e eu muitas vezes ia lá incentivá-lo e acabava puxar pelos outros também, né? Então eu dizia, tá quase! Sabe aquele olhar matador pra gente assim? Acabou de começar e tá quase. Vai, tá quase! Ai, meu Deus do céu. Bom, então você não faz musculação, você não faz, por exemplo, pilates, nem yoga, nem nada disso. Nada, nada. Faço as minhas orações, meto-me na água, peço licença, tô chegando. E Iemanjá dá licença. Exatamente, vou entrar na sua casinha, bichinhos, peixinhos, peço desculpa, tô entrando na sua casa, não façam mal, eu não vou fazer mal, não vou deixar nada aqui no seu xixi. Agora você vai contar um segredo. Qual é o próximo desafio? Aí é que é. Estamos agora. Olha, a Lê disse aqui, manda um beijo pro meu amigo Ronaldo Espírito Santo, é seu fã. Que bom. Beijinho, Ronaldo. Obrigada. Então, o meu próximo desafio agora, nós estamos trabalhando para fazer a volta a Porto Santo, que é daqui a 2 semanas. A volta da onde? A ilha de Porto Santo. Lembra aquela ilha que eu saí a nado para vir para... Quanto tem de volta lá? São 42 quilômetros, quase que a mesma distância entre Porto Santo e Madeira, só que é uma circunferência, é nadar em volta da ilha, é fazer aquilo que eu fiz em Manhattan, só que aqui na ilha de Porto Santo, né? E esse desafio serve como preparação para o meu grande objetivo, que eu estou desde o princípio, que é a volta à Ilha da Madeira, que é nadar, mas não só a Ilha da Madeira, se não for aqui, será fazer a mais longa distância nadada em oceano. Bater o recorde da Chloe McDowell,
que é a rainha do English Channel, que nadou 124 quilômetros. Se eu fizer a circunferência da Madeira, são 144 quilômetros, eu bato esse recorde. Mas se eu não conseguir fazer aqui, eu estou trabalhando para fazer esse recorde, para bater esse recorde da mesma distância, que é nadar uma longa distância em oceano, a mais longa, e trazer esse recorde. E essa previsão é para quando? O mais rápido possível, enquanto eu tenho saúde. E agora, sabe qual que é o problema? Eu tenho força, tenho tudo, só não tenho dinheiro. Isso eu ia perguntar para você, quanto mais ou menos custa para fazer um desafio desse? uma loucura dessa? Menina, eu não sei bem ao certo, porque só Manhattan me deixou esfolada já, né? Porque é uma prova internacional que é caríssima, porque é caro. A prova é cara, a estadia é caro, tá lá, é caro a alimentação, é caro tudo, sabe? Então, é caro para quem é pobre, atenção. Meu marido está dizendo aqui, é caro para quem é pobre. Então, eu acho que sem sponsor, sem apoio, eu não consigo, em hipótese nenhuma, não há hipótese. Mas eu vou trabalhar para isso, para a gente fazer isso o mais rápido possível ainda no ano de 2023. O meu objetivo é que esse ano eu bata o recorde de maior distância nadada em oceano. Então, eu estou trabalhando... deixa eu te falar, você não tem, por exemplo, uma ajuda devido ao fato de você estar nadando por Portugal, que você já fez todos esses feitos e tudo mais, eles não têm sei lá, um negócio do esporte? Tenho uma ajuda, mas não é o suficiente, sabe? Para esse tipo. Eu acho que uma prova dessa nunca sairia por menos de $50 mil. Só para você 50 mil dólares. Eu penso. Eu não tenho bem certeza, mas toda a logística que envolve essa prova com pessoas de equipe, porque eu não vou levar a minha, eu vou ter que contratar lá. Então, penso que vai envolver aí bastante dólares aí para fazer uma coisa dessa. Se for lá fora. Por isso, tanto eu quero fazer aqui dentro, entende? Porque aqui eu tenho facilidade de ter toda uma logística, toda a Ilha da Madeira comigo. Não vou ter que viajar para fora, não vou ter que ter gasto com estadia. Isso, eu só vou precisar aqui de uma boa equipe que me coloca no tempo certo, porque para fazer uma longa distância aqui, eu não estou com as mesmas condições, por exemplo, que a Chloe usou lá quando ela fez a longa distância dela. Ela nadou numa água super quente, né, no Bahamas. Água quente, as condições são diferentes. Quando é uma travessia, é diferente de fazer ao redor, porque ao redor tem mudanças de correntes, variações de onda. Sabe como é que é? É diferente do que fazer uma travessia. Então, não é da mesma coisa, mas eu tenho capacidade para fazer. E se tem uma pessoa que é capaz de fazer isso, sou eu. Então, eu vou lutar para que eu consiga fazer isso, consiga proporcionar isso a toda a gente que está comigo, que acredita naquilo que eu faço e que tem me apoiado e que eu tenho inspirado tanta gente, que tanta gente tem me inspirado também. Então, essa é a minha forma de agradecimento e a minha forma de agradecer à Ilha da Madeira também pela forma como me acolheu, pela forma como eu sou aqui. Então, o meu abraço à Ilha da Madeira será a volta. Ai, que bonitinho! Haja abraço grande, hein? É muito... Adorei essa imagem. Podia fazer um desenho seu, assim, sabe? Com aqueles braços longos, assim. Longos, abraçando. Ai, adorei. Ana está perguntando, a volta de Manhattan gira em torno de quanto em relação às taxas? A prova em torno de quase $9 mil. Quanto? $9 mil. Só inscrição na prova, só inscrição. 2 voltas. Não, mas eu estou falando de 2 voltas. Ele está perguntando mesmo as 2. Uma volta é mais barato, eu não sei quanto. Okay? Uma volta é mais barato. Você pagou 2 voltas. Eu paguei 2 voltas. Então, 2 voltas é diferente. Mas eu não sei quanto que é uma volta. Mas deve ser a metade. 4 mil, 4.500 por aí. Penso que seja isso. Eu ia querer meu dinheiro de volta depois que o Caiqueiro me largou lá.
Não, e você Desgraça. não sabe, mas eu vou contar aqui para toda a gente, para ficar isso gravado. Eu sou terrível. Quando eu acabei o desafio, aliás, eu nunca fui atleta, então você sabe como é que é. Eu nunca subi em pódio, tive direito a medalhas, então para mim é muito importante uma medalha. Bom, pode pegar minha medalha, fazendo favor. Ah, eu quero ver. Então, uma coisa que vinha na mente era a medalha de Manhattan, a medalha da volta. Então, quando acabou a volta, eu subi no barco, a primeira coisa que eu fiz é, cadê a medalha? Para eles, cadê a medalha? Ah, a gente vai te entregar e tal, não sei o quê. Inventaram uma coisa para lá, mas eu estava cansada, eu lá lembrava da medalha naquela hora, não fiquei insistindo muito com a medalha. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E e a medalha? E eu falei, não posso voltar para Madeira sem a medalha. Então, eu fui lá, dei 2 voltas ali, mas já tinha tempo de Eu fazer. quero 2 medalhas. Eu quero a minha medalha. Então, você não imagina, eu cheguei no bar, não tinha medalha. Ah. A medalha tá lá. Tem que estar por aí. Eu coloquei ela por aí, porque ela anda para um lado para o outro, que eu estou mostrando para toda a gente, você sabe como é que eu sou. Então, ele trouxe aqui, ó, o troféu. Esse troféu aqui foi o troféu do recorde do mundo. Então, ó, deixa eu mostrar eu lá dentro, gravado Ai, em que DVD, linda, que com a bonita. Que bandeira da legal, muito Deixa eu ver se eu legal. um ângulo, ó, para ver. É a foto daquela que eu tô com a bandeira da Madeira quando eu terminei. Muito bonito. E é um troféuzão todo lindão e eu gosto muito. Isso aqui para mim não paga as minhas contas, mas é muito importante para mim. Oi, imagino, e merecido. Então eu digo mesmo, a medalha. Então eu fiquei brigando pela medalha. Eu mandei e-mail para a organização. Eu nem dormi, eu fui direto pro... Eu quero a minha medalha. E eles, não vai ter medalha. Não, nunca tiveram direito a medalha. Desculpa, tem sim. Eu comecei a mandar fotos da medalha. Eu disse, eu quero a minha medalha. Então, eles fizeram, não sei o que eles fizeram lá, só sei que eu consegui a medalha. Ótimo. Eles foram me entregar a medalha depois e tá aqui, ó. Até que enfim. Tinha que ser maior pelas 2 voltas. Ponto, então. Que sensacional, você vê? Tá vendo? E eu falei, não, tem que ter a medalha. Eu vi que tinha medalha. Eles tentaram me enganar ainda, dizendo que não tinha medalha. Eu paguei tão caro, não vai ter medalha aqui. Mas isso aqui deu o que deu. Deu para falar muito isso daqui. Olha, numa prova dessa, Maíra, tem uma coisa que me deixa assim curiosa. Eu vi, por exemplo, quando a gente fica muito tempo dentro d'água, teu corpo vai absorvendo a água, né? E você fica inchada. Exatamente. E daí, nesses 92 quilômetros, você inchou quanto? Vou ser sincera, eu não sei muito, porque como eu estava lá fora, eu não tive como pesar. Mas, por exemplo, se você reparar nas minhas... Quando eu entrei nas 31 horas, ainda foi pior. É mais visível. Nas 31 horas, eu fiquei realmente muito inchada. Então, quando eu tirei os óculos, assim, o olho parecia que ia saltar. Já é grande. Parecia que ia saltar. Então, realmente, a gente fica inchado. O meu rosto, você vê, é mais magrinho. Eu aparece o osso, mas não me aparecia. Estava mesmo inchadinho. E aí, quanto tempo depois você perdeu esse inchaço, que você eliminou a água? Um tipo outro. No outro dia, já está tudo bom. Já está tudo... Aí seca de novo, já está tudo pronto para outra. Eu acho que você gosta de ficar inchadinha. É a minha maneira de ficar inchada. Tirar ruga. É o botox natural. É o botox natural, sabe o que eu faço às vezes? Eu pego as águas vivas, coloco assim na mão, assim, do beijinho. Aí eu digo na brincadeira que eu tava dando beijo para ver se era um tratamento de... Como é que chama aquilo que põe nas beiças mesmo? Faz beiço, cara. Então, ácido hialurônico.
hialurônico. É um tratamento novo de ácido hialurônico natural do mar, mas não fica. Para ficar beiçuda. Não fico beiçuda, menina. Não vai. Só os filtros do Instagram. Os filtros do Instagram ajudam. Adorei, ó. De louquinha eu também tenho um monte, então eu não vou nem entrar muito na sua, porque... Não que é terrível, menina. Então nossa senhora, não pode puxar pela língua não que estraga tudo. Mas eu sei que aí já deve ser 00:30 aí. É isso mesmo. Ó, meu amor, já é o dia seguinte, você vai dormir. Muito obrigada. Amei, adorei. Adorei. Eu também, muito mesmo. Eu estou muito feliz mesmo desse convite. E olha, assim que eu puder, eu vou para a Ilha da Madeira e nós vamos nadar juntas. Quer dizer, nadar juntas não, eu vou ficar lá atrás olhando. Ah, não. A gente vai nadar juntas. Eu estou agora criando uma empresa aqui na Madeira que é justamente para isso, para dar acompanhamento e mostrar a beleza da Madeira para as pessoas que querem descobrir. Não, é mesmo porque é maravilhoso a visão, eu sempre falo, a visão que você tem lá do mar para a terra. É sensacional, é completamente diferente. E aqui é o autêntico paraíso, porque você vê falésias enormes, lindíssimas. Então, você tem aqui paisagem de Portal Fôlego. Então, vem muitas pessoas para cá, triatletas, que às vezes está no hotel e diz assim, eu queria nadar, mas eu tenho medo. Então, assim, tem uma companhia sempre no mar. Vamos agora numa outra ilha, que é uma ilha que, por incrível que pareça, 60% dos madeirenses não conhecem essa ilha, que é a Ilha das Desertas. Eles conhecem de Vila, que ela está aqui a 27 quilômetros, né? A 11 milhas, não sei, 12 milhas. Mas as pessoas não conhecem pessoalmente. Muitos madeirenses não foram até a Ilha das Desertas. Então, eu estou proporcionando vários atletas de ter a oportunidade de nadar nas Ilhas Desertas, que é lindíssimo. É uma reserva natural. Ai, que lindo! É uma coisa linda mesmo. Então, levamos agora cozinheiro. O cozinheiro faz lá o almoço enquanto nós estamos nadando. Depois já chegamos cheios de fome. Já tem lá o banquete todo pronto para nós. Ai, que legal! É muito legal. E uma zona lindíssima e você consegue ver a Madeira. Isso é sensacional. Querida, muito obrigada. Obrigada ao seu marido também. Viu? Obrigada. Realmente, gratidão. Eu vou mandar para você o vídeo todinho, tá? Que tá tudo gravado. Coloca tudo direitinho. Gente, super obrigada pela interação, obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela participação, tá? E se tiver pergunta, faz, né? Que depois a gente vai respondendo. Depois vai respondendo, sem problema. Como se chama a empresa para pesquisar? Como se chama? Como se chama a empresa? É essa daqui, ó. Swim Madeira. Vamos ver em primeira mão. Ainda está em primeira mão, porque é a primeira vez que eu exponho, e estou colocando aqui na live, porque ainda está em processo de... Ai, nossa, que privilégio meu! Tá na fase de incubadora ainda, mas está prestes a nascer e vai nascer um projeto lindo. Nossa, vai explodir, vai ser maravilhoso. É isso aí. Olha, um beijo grande, eu adorei. Um beijão, Fábio, amei. Tá bom, um beijinho a gente grande. vai se falando. Com Obrigada, certeza. gente. Tchau, tchau.